O setor de ortopedia do Hospital Regional de Araguaína divulgou um saldo positivo com mais de 60 cirurgias realizadas. Isto aconteceu após a solicitação de mutirão de cirurgia apresentada através de ação civil pública do Ministério Público Estadual, que também contou com a participação da Defensoria Pública do Estado do Tocantins. De acordo com o defensor público Sandro Ferreira, os procedimentos foram intensificados com a decisão que determinou a reposição de materiais para cirurgias. Quando a Defensoria Pública mais o Ministério Público já acompanhavam e processavam a situação da falta de materiais para cirurgias ortopédicas, já havia uma preocupação com relação ao passivo de cirurgias que estava sendo gerado em razão da suspensão do serviço. Após a regularização da entrega desses materiais, nós imediatamente requisitamos ao regional que elaborasse um calendário de cirurgias, interpelamos também a superintendência, e junto com o Ministério Público começamos a requisitar medidas concretas, específicas com relação a manejo de pessoal, disponibilização de leitos para que esse mutirão pudesse ser realizado. E foi o que aconteceu. A direção da unidade conseguiu organizar com força, até onde se sabe, com força de trabalho própria do regional, mediante escalas, um mutirão aí que perdurou ao longo de 2 semanas. Ele foi intensificado na última semana, mas ele já trabalhava com o regime de excedente na semana anterior, ou seja, já estavam sendo realizadas cirurgias além da média desde a semana anterior. E aí, ao longo de 2 semanas aproximadamente, a gente conseguiu em torno de 60 cirurgias, pelo menos, que era o passivo que havia sido identificado já pelo Ministério Público no início da ação. O Núcleo Aplicado das Minorias e Ações Coletivas de Araguaína esteve monitorando a situação pela via administrativa com a realização de vistorias constantes na unidade hospitalar, além do ajuizamento de demandas individuais. O defensor classifica o balanço como positivo, mas observa que existe uma dificuldade do hospital na reposição de insumos devido às turbulentas crises contratuais que a unidade enfrenta. A Justiça também considerou que os débitos contraídos pelo governo do estado nos últimos anos causaram e causam prejuízos às empresas privadas que precisam receber sua contrapartida. Veja, havia uma justificativa da empresa que o pagamento estaria atrasado. Não se sabe exatamente qual a razão do atraso, se efetivamente o atraso teria acontecido. Fato é que a legislação prevê um tempo de continuidade do serviço, ainda mais uma situação de serviço de emergência, antes de que ele seja suspenso. Ou seja, existem outras tantas medidas administrativas que a empresa poderia ter tomado, deveria ter tomado antes da suspensão do serviço. E, de qualquer forma, ainda que houvesse suspensão, também o Estado deveria ter um plano de emergência, já que é um hospital, ou seja, não é uma prestação de serviço que se permite solução de continuidade, não pode parar.